Boa tarde, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo seja na vida de todos. Hoje nós vamos prosseguir no capítulo 18 de Mateus e o título é A Parábola do Servo Impiedoso, Incompassivo. E a partir do 21, Pedro chega até Jesus e pergunta para Jesus: Senhor, até quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com os seus empregados. Antes de continuar, vamos comentar aqui a pergunta de Pedro. A lei judaica diz que se deve perdoar até 3 vezes. A tolerância na lei judaica é até 3 vezes. Pedro, assim, me parece que, querendo acrescentar, já chamando atenção e colocando o número da perfeição, é o número 7 na Bíblia, conhecido como o número da perfeição. Então Pedro apresenta, até 7 vezes, Senhor, é o que eu devo perdoar, e provavelmente ali muito cheio da verdade, porque afinal de contas ele mais que dobrou o número da lei judaica. E Jesus o surpreende com a resposta: não, Pedro, não digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Imagine que a gente diga que uma pessoa, ela é nota 10. E quando nós queremos elevar a perfeição daquela pessoa, nós dizemos, ela é nota 1000. Então Jesus aqui, ele está pegando o número da perfeição, que é o número 7, e dizendo, é mais do que perfeito, é 70 vezes 7. Agora, o que significa isso para nós? Jesus está querendo dizer que o nosso perdão, ele tem que ser mais do que perfeito. E para exemplificar sobre o perdão, que nós vamos continuar aqui no perdão, ele continua agora contando uma parábola. Ele diz que o reino do céu é como um rei que resolve fazer acerto de contas para com os seus empregados. Logo no começo, trouxeram um empregado que lhe devia milhões de moedas de prata. Mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida ao seu patrão, o rei ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, a esposa, os filhos, e que fosse vendido também tudo o que esse que devia possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão, pediu: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo ao Senhor. Lembrando aqui que nesse período, que nessa época, era costume mesmo. Se a pessoa devia, nós vemos isso acontecendo lá com o profeta Eliseu, a viúva que o marido morre e ela falou: tem misericórdia de mim porque estão vendo buscar os meus filhos. Então era um costume, a pessoa não tinha como pagar, ia os seus escravos, ia seus filhos, ia seus bens, tudo para pagar a dívida. O patrão, ele teve pena desse servo e perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado
saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço, começou a sacudi-lo, dizendo: pague o que você me deve. Então seu companheiro se ajoelhou e pediu: tem paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou, pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo para o patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: é isso que o meu Pai que está no céu vai fazer com todos vocês se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Então Jesus aqui ele conta uma parábola para trazer assim uma realidade assim com muita clareza, com muita força. A parábola vem trazendo para nós. Aqui ele fala que um patrão, ele tinha seus empregados e que ele resolve: não, agora vou querer que prestem conta para mim de tudo que estão me devendo. E chega um dos seus empregados que devia milhares. Ele devia uma conta muito, muito alta. E ele chega nele e se ajoelha e pede misericórdia e diz que vai pagar. E aquele patrão se compadece e perdoa a dívida dele. Mas quando ele está saindo dali, ele encontra com um companheiro que devia para ele centenas, não milhares. E ele toma a mesma atitude, ele também se ajoelha, ele também pede misericórdia, mas aquele que havia acabado de ser perdoado de uma dívida impagável, ele não tem misericórdia, ele manda lançar ele na prisão até que ele lhe pagasse. E alguns viram aquela cena, sabiam o que tinha acontecido, vão até o patrão e relata tudo para ele. Ele manda chamar de novo aquele empregado e pergunta para ele: mas isso é verdade? Você teve coragem de fazer isso depois de eu te perdoar milhares? E você não é capaz de perdoar o seu companheiro com algumas centenas apenas? E ele fica indignado com aquilo e lança ele na prisão até que ele pagasse a sua dívida. Lembre-se que ele havia perdoado a dívida dele. Mas quando ele não perdoa, a dívida volta de novo, fica no vermelho de novo. E é isso que nós vamos entender aqui. Deus está querendo nos dizer que nós precisamos perdoar 70 vezes 7, quer dizer, um perdão perfeito, e nós devemos sim colocar isso em dia nas nossas vidas, porque a nossa dívida em relação à dívida, das pessoas que me ofendem, em relação à minha dívida para com Deus, ela não é nada. É isso que ele está querendo dizer aqui. Que o que as pessoas podem fazer a mim, o pior que sejam que elas possam fazer a mim, em relação a Deus, que é Pai, que é Santo, que não comunga com o pecado, a minha dívida, o meu pecado, ele não deveria ter perdão. Mas Deus está nos dizendo aqui: eu que sou santo,
perdoa a sua dívida impagável, que só através de Jesus Cristo foi possível que a minha dívida fosse paga. Se eu creio em Jesus, se eu recebo Jesus, se eu peço Jesus, peço ao Pai perdão pelos meus pecados, através do sangue de Jesus, a minha dívida impagável agora se torna pagável. Mas como? Pelo sangue de Jesus, somente. Então, voltando aqui, como nós podemos viver uma vida sem compaixão, sem misericórdia, sem perdoar? E quando Jesus diz 70 vezes 7, ele quer dizer assim, olha, o perdão funciona da seguinte maneira: quando eu perdoo alguém a sua dívida, quando eu perdoo alguém os seus pecados, aquilo é cancelado. Então, quando se torna a segunda vez, eu não tenho segunda vez, na verdade é a primeira. Por quê? Foi cancelado. Se é cancelado, não existe registro. E vamos ver aqui sobre o perdão de Deus para conosco. Veja bem, em Isaías 43, 25, o Senhor diz assim: sou eu mesmo, aquele que apaga as tuas transgressões por amor de mim e que não me lembro mais dos teus erros, dos teus pecados. Então, olha só, Deus está dizendo aqui: eu perdoo os seus pecados, eu cancelo a sua dívida e eu não me lembro mais dela. É claro que nós não apagamos registro na nossa mente. Nós sabemos muito bem o que nos aconteceu. O que está dizendo é que eu anulo quando eu perdoo. Eu não fico trazendo à tona, com raiva, com ira, a ofensa daquela pessoa. E eu costumo dizer que existe um termômetro para o perdão. Quando eu perdoo uma pessoa e quando eu cancelo a dívida da pessoa para comigo, eu estou dizendo que eu torço por ela, que eu oro por ela. E aí vem o termômetro, porque muitos podemos dizer assim: mas eu perdoei, eu sei que eu perdoei. Tá, certo. E quando nós sabemos que aquela pessoa prosperou, qual o sentimento que nós temos? E quando nós sabemos que as coisas deu muito mal para elas, que ela está em sofrimento, qual o nosso sentimento para com essa pessoa? Então existe um termômetro que nos revela a verdade do perdão que nós liberamos para aquela pessoa, tanto quando nós vemos ela em sucesso, quanto nós vemos ela em sofrimento. Qual o sentimento que eu tenho em relação àquela pessoa? Se eu sou capaz de orar por ela, de abençoar aquela pessoa de todo o meu coração, eu posso dizer que eu perdoei essa pessoa. Caso contrário, não houve um perdão genuíno. Lembrando também que o perdão eu não tenho que sentir. Ele é uma ordenança e ele é condicional. Então são duas palavras. Ele é mandamento e ele é condicional. Significa que se eu não perdoo, eu também não recebo o perdão de Deus, que é incalculavelmente maior do que qualquer coisa que possam fazer para mim, contra mim, né? E em Hebreus 10, 17, né, diz assim também. Deus diz: não me lembrarei dos seus pecados e iniquidades para sempre. E Miqueias 7,19, na parte B, diz assim: lançarei todos os seus pecados nas profundezas do mar. E outra coisa que eu quero dizer sobre perdão:
Não somente perdoar os outros, mas aprender que eu preciso perdoar a mim mesmo. Porque quando eu não perdoo os outros, quando eu não perdoo a mim mesmo, eu estou colocando o meu pecado, a falta de perdão acima de Deus. Eu estou colocando como que eu não mereço me perdoar. Que o meu pecado é grande demais, que os outros eu posso até perdoar, mas a mim mesmo eu não me perdoo. Por que eu estou dizendo isso? Tem muitas pessoas que não se perdoam. São muitas pessoas que se tornam maiores do que Deus, porque não conseguem se perdoar. Deus já as perdoou, Deus já lançou seus pecados nas profundezas e diz que apagou as suas transgressões, e a pessoa continua se culpando, continua se comportando como alguém que não se perdoa. Então, a perfeição é perdoar, não se lembrar mais das ofensas, não ficar trazendo à tona mais as ofensas e colocar o termômetro. Como eu estou agindo comigo mesmo em relação ao perdão para minha vida? Como eu estou agindo em relação às outras pessoas? Eu sou capaz de abençoá-las? Fica essa meditação, essa palavra maravilhosa para as nossas vidas, para o nosso meditar nesse dia, em nome de Jesus.